Às vezes as pessoas começam a ter dor de dente, dor muito forte, e de repente, em alguns momentos o dentista dela está viajando, ou se ela depende do SUS, na unidade dela pode o dentista estar de férias. E aí? Quem vai poder ajudá-la? Olá, meu nome é João Flávio, eu sou dentista e esse vídeo destina-se aos médicos, principalmente médicos clínicos que atuam em unidade básica de saúde, onde eles precisam, em alguns momentos, atender os pacientes odontológicos, né, com queixas odontológicas, na ausência desses dentistas, quando eles tiram férias, enfim, licença. Então a gente preparou aqui algumas orientações básicas para facilitar o entendimento, né, dessa área que é um pouco diferente da área médica. É uma coisa, região concentrada com suas especificidades. A dor é o motivo principal para se procurar o dentista e, por consequência, na ausência dele, também será com o médico. Sabendo que não será possível mexer na boca, só vai procurar quem achar que um medicamento vai aliviar. Nós vamos mostrar aqui em que caso o medicamento pode ser efetivo. No Brasil, a cárie é a doença mais comum na boca. Ela dói porque o tecido fica exposto. Rompe-se o esmalte e expõe-se a dentina, que é menos mineralizada. Quanto mais se expande a cárie, mais sensível fica, pois se aproxima da polpa, onde tem o conjunto vasculo-nervoso. Porém, o organismo tem seus meios de defesa, produzindo uma dentina terciária ou reacional, para se proteger. Mas para isso, ele precisa ter tempo e a agressão não pode ser tão forte. Vai depender de cada caso. O trabalho da odontologia em um centro de saúde é basicamente o atendimento de problemas que poderiam ser evitados por uma higiene melhor e também por uma alimentação menos cariogênica. Grande parte do trabalho é o tratamento de cáries, pulpites, que são complicações da cárie, e extrações, que são o fracasso dos tratamentos. Os problemas de gengiva vêm na sequência, como decorrência da falha na higiene em algum período da vida. Estes são perigosos porque são indolores, silenciosos. Casos de lesões de mucosa, mal oclusão, sensibilidade, disfunção temporomandibular, halitose, ajustes de próteses, traumas, cistos e tumores, graças a Deus, são menos frequentes. Wide, bright gray ocean skies. É importante saber que há cáries pequenas que doem e cáries grandes que não doem. E é muito difícil saber se uma cárie chegou ao canal do dente ou não. A gente precisa de raio-x muitas vezes para complementar o diagnóstico. Há dentes restaurados que do nada iniciam uma pulpite, começam a doer, sem sinal algum de cárie. Então é sempre difícil a gente saber a causa do problema. O tipo de dor é que vai distinguir se trata-se de uma pulpite ou apenas uma cárie. A inflamação da polpa, que é a pulpite, ela tem uma dor latejante muito forte, descrita como uma das piores dores que tem, junto com a da cólica renal. O paciente sente que tem um coração na boca, fica latejando, latejando, não deixa a pessoa dormir, se concentrar e possivelmente ela não consegue nem trabalhar. A cárie tem apenas uma dor fina, pode ser até um pouco mais forte, mas não tem essa característica latejante. Para o dentista tem diferença, pois cada caso vai ter um tipo de atendimento, mas para o médico que atende essa urgência odontológica não vai fazer diferença alguma. O medicamento a ser prescrito será o mesmo, analgésico e anti-inflamatório. Em alguns casos ameniza, mas em outros não. Na ausência prolongada do dentista na unidade básica, convém orientar o paciente a procurar um pronto-socorro odontológico. No caso de Campinas, tem o pronto-socorro no Ouro Verde. Se o dentista estiver na unidade no dia seguinte ou logo depois, é só o paciente ser orientado a procurar o dentista.
que ele vai ter os meios ali para conseguir acessar o dente e resolver o problema. Essa dor ela vai ser aliviada, na maior parte das vezes, após a abertura do dente, que é acessar a polpa, permitindo que os gases gerados pelas bactérias possam sair. Esse dente vai necessitar de um tratamento endodôntico posteriormente. Dependendo da imunidade do paciente e de fatores locais, pode haver disseminação dessas bactérias para fora do dente, acometendo o osso e gerando o abscesso periapical. Pode haver apenas edema na gengiva, mas o comum mesmo é haver grande edema no rosto, com ou sem fístula intrabucal. A fístula extrabucal ela é um pouco mais rara, e por isso, quando ocorrer, é sinal que é mais grave, principalmente se não regredir com o antibiótico usual. Se o paciente relatar que o medicamento não tem surtido efeito, convém encaminhá-lo ao pronto-socorro médico para evitar uma septicemia. Aí faz-se um antibiograma e usa antibióticos mais específicos. Existe também o abscesso periodontal, que não é causado por problemas endodônticos, e sim periodontais. Ou seja, não há nada errado com o canal, mas com os tecidos que envolvem o dente, que são o osso, o ligamento periodontal e a gengiva. Alimentos pequenos como casquinha de pipoca, gergelim e sementes podem entrar em gengivas já doentes e gerar este problema. Palito de dente partido também, mas o mais comum é o abscesso acontecer porque a doença periodontal já está avançada, com muito tártaro na raiz e mobilidade dentária. O abscesso é o aviso do organismo de que está expulsando o dente da boca. Dentes moles doem muito e a dor só cessa com a extração. Mas o médico precisa saber distinguir um abscesso do outro? Não, ambos são abscessos e o medicamento será o mesmo. Na odontologia usamos a amoxicilina 500 mg a cada 8 horas, por 7 dias. Isso como primeira escolha. E a cefalexina que também temos na unidade como segunda opção. Há outras causas de abscesso na boca, mas são mais raras, e a prescrição básica já surtirá efeito. Como a grande edema, receitamos conjuntamente anti-inflamatório, aqui na unidade ibuprofeno e diclofenaco que nós temos, e analgésicos, geralmente a dipirona gotas por ter um efeito mais rápido. Outras queixas de dores fortes que podem acontecer são as decorrentes da DTM, a disfunção temporomandibular. O estresse contribui muito para as crises, pois os pacientes acabam rangendo ou apertando os dentes enquanto dormem, o chamado bruxismo. Há casos de dor insuportável e dificuldade de abrir a boca. Nestes casos, mesmo o dentista do centro de saúde não tem muito o que fazer. A conduta é prescrever anti-inflamatórios com relaxante muscular e compressa quente. Quando a dor forte, significa que é uma crise aguda, mas o problema é crônico. Pessoas com falta de dentes e a oclusão desorganizada são mais propensas, mas qualquer um pode apresentar este quadro. A dor mais forte e angustiante que acontece na área de atuação do dentista é a proveniente da nevralgia do trigêmeo. São dores muito fortes e crônicas. São descritas como provenientes de pressão sobre o nervo. Pressão esta que raramente acontece relacionada ao dente do siso. Nestes casos, é difícil o diagnóstico. Seria bom para o médico se o dentista já tivesse visto o caso para descartar problemas dentários. Sem essa avaliação, o profissional precisará lançar mão de analgésicos fortes para tentar controlar a dor, independente de qual seja a causa. Outra queixa relacionada à boca, e com a qual os médicos já devem estar mais acostumados a ouvir, é a queimação das mucosas e gengivas em pacientes da terceira idade, a chamada síndrome de ardência bucal. Coloco aqui apenas para ser lembrada no diagnóstico diferencial, mas não há medicamento que vai aliviá-la, e sim um tratamento longo. Outro problema agudo que acontece na boca é a guna, gengivite ulcerativa necrotizante aguda. É um problema que acontece em pessoas com uma grande carga de estresse e também má higiene. Abaixa-se a resistência orgânica e as bactérias presentes no tártaro causam um quadro de muita dor nas mucosas, semelhante às aftas e estomatites. A necrose das papilas gengivais, aquela parte da gengiva que fica entre um dente e outro. A característica principal é um cheiro muito forte. Nestes casos, o médico pode prescrever colutoides e bochechos com digluconato de clorexidina, a 0,12%, encontrados nas drogarias. E, se houver febre, prescrever antibióticos. A higiene, a alimentação e o repouso serão importantes para o restabelecimento.
Deverá procurar o dentista assim que possível. Uma lesão dolorosa e conhecida por todos é a afta, autoimune e causada por traumas e consumo de alimentos ácidos, além da carga hereditária. Para elas, colotoides e a pomada Onsilon A orobase, que é com corticoide, vão aliviar um pouco a dor e adiantar a cicatrização. As fotos servem apenas para os profissionais perceberem as localizações todas onde podem acontecer, para dar uma segurança de que pode não ser uma lesão cancerosa, permitindo assim liberar o paciente só com o uso destes fármacos, pedindo para retornar após 15 dias se não houver melhora. Atente-se para lesões brancas, podem ser o início de um câncer bucal. O câncer de boca tem lesões também ulcerativas, mas que não cessarão com o tratamento para afta. Em cidades grandes, há no SUS especialistas em estomatologia, que poderão ser consultados, ou, na ausência, mesmo o dentista clínico poderá fazer uma biópsia quando houver suspeita. A forma das lesões é variada, e é o anatomopatológico que nos dirá do que se trata. Obviamente que quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor, e diante de lesões maiores, o médico já encaminhará o paciente para o setor de cabeça e pescoço. O mais comum na boca é o carcinoma espinocelular, de língua e de lábio inferior. Acredito que esses sejam os motivos principais que podem levar o paciente a solicitar a ajuda do médico. Alguns casos precisarão sim da intervenção do dentista, mas na maior parte deles, a orientação médica e os medicamentos conseguirão controlar a inflamação, a infecção, sendo inclusive oportuno antes que o paciente possa se submeter ao tratamento odontológico. A intenção não é que o médico faça o serviço do dentista. O ideal seria que, principalmente no serviço público, houvesse mais dentistas, auxiliares e técnicos atuando tanto na prevenção como no pronto atendimento, permitindo assim um grande acesso à população. Mas até que isso ocorra, o profissional médico, que existe em maior número nos serviços de saúde, pode contribuir muito, como já faz, cuidando de gente, independente de qual parte do corpo advenha o problema. Mas não deixe de cobrar a presença do dentista na equipe. Muitas doenças comuns, como a diabetes, muitas vezes não conseguimos controlar sem a atuação deste profissional.